E o verso é o de número 5. Isaías capítulo 6, e o verso é o de número 5. Deus tem uma palavra para o teu coração. Diz assim o texto: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra, Jesus. Palavra esta que é pura, fiel, perfeita e santa, mais penetrante, Senhor, do que espada de dois gumes, que atinge, Senhor, as divisões mais profundas da nossa alma. Senhor, fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, direcionados do teu altar, Senhor. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem que eu gosto de pregar com o microfone na mão. Eu sou muito agitado, mas por conta do braço vou ter que utilizar desse recurso. Meus irmãos, o texto que ora nós lemos é muito conhecido e assim também muito ministrado, porque Isaías aqui, ele vai ter uma visão espiritual. Isaías, ele vai contemplar algo diferente. Isaías, ele não é profeta no capítulo 6, não. Isaías, ele começa o seu ministério profético já desde o capítulo 1. Então, o ministério profético de Isaías não começou no 6, mas desde os primeiros capítulos, Isaías já é profeta do Senhor. O interessante do início do texto é que o texto vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías está dizendo que em um ano de luto, em um ano de perca, em um ano em que a nação estava enlutada pela perca de um grande rei, porque o final de Uzias não foi dos melhores, mas Uzias foi um grande rei. Uzias foi um rei que ele colocou Israel em um patamar diferente. Ele protegeu Israel, criou armas de guerra para Israel, se tornou um grande rei. Só que Uzias se sentiu no direito de, por ele ser grande e o povo amá-lo, achar que ele poderia exercer um serviço sacerdotal. Isaías vai querer fazer aquilo que não era para ele fazer. E é nesse interim, quando ele vai querer oferecer incenso ao Senhor, nós vamos entender e perceber que Deus sabe a forma de trabalhar. Deus coloca cada um no seu devido lugar. Uzias vai ser acometido de uma lepra e vai ficar recluso até a sua morte. Um rei grande, um rei que ele foi um rei exaltado pelo povo, um rei que criou artifícios de guerra, só que por um detalhe acabou perdendo os últimos dias da sua vida e ficando leproso, ao ponto de estar agora recluso em um lugar que somente leprosos poderiam ficar. Só que o texto inicia do capítulo 6 falando que no ano em que Uzias morreu, porque a lepra, ela era um mal, e a lepra bíblica não é igual à lepra dos nossos dias atuais. A lepra dos nossos dias atuais, ela é conhecida como a hanseníase, que hoje tem tratamento, né? Tanto é que na minha família existem pessoas com este problema. Disse que é hereditário, mas graças a Deus, ninguém em casa, pelo menos da minha parte, não tem. Porque nós servimos a um Deus fiel.
um Deus justo, um Deus santo, um Deus que nos guarda e nos protege. Eu vivi com alguém com hanseníase, contato, e eu vi o quão difícil é o tratamento desta doença. Um dos meus tios, ele se trata até hoje com a hanseníase, mas é uma lepra branca, é conhecida como a lepra branca. A lepra nos tempos bíblicos já era diferente. Ela fazia com que a pessoa abrisse feridas no seu corpo, ao ponto que ela morria gradativamente, aos poucos, cheia de feridas, cheia de infecções. Então Uzias terminou os seus dias desse jeito. Mas quando a nação soube da morte do rei, houve um luto na nação. Houve um luto até para o profeta Isaías. Mas a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que isso quer dizer, pastor? Que independentemente da situação, a situação que você vive hoje, a situação da perca, a situação do luto, a situação das decepções que você enfrenta durante os seus dias corriqueiros, não podem limitar da tua vida a visão da glória de Deus. Você pode estar de luto, mas o luto não pode limitar a visão da glória de Deus. Você pode ter sofrido calúnias, mas as calúnias não podem limitar a tua visão da glória de Deus. Você pode estar passando a pior fase possível da sua vida, mas isso não pode limitar de você a visão da glória de Deus. Aleluia. O luto não pode limitar de você a visão da glória de Deus. Ele vai dizer: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto, a orla do seu vestido enchia o templo. E Isaías está perplexo porque cada detalhe daquela visão que ele está vendo chama a sua atenção. Imagine você, irmãos, Deus abrir o céu e mostrar para você coisas incríveis, inefáveis, coisas que é só para você ver, uma visão totalmente diferenciada, totalmente especial. Existem pessoas aqui que o Senhor já abriu a visão espiritual, já viu coisas incríveis e fantásticas. E se eu perguntar para essas pessoas como é a sensação de ver algo tão glorioso da parte do Senhor, as pessoas vão dizer: pastor, não existe explicação. É algo incrível, é algo fantástico, é algo poderoso, é algo que não pode ser contado, limitado ou tampouco medido. Aleluia. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele nos mostra uma coisa tão grande, mas tão grande, que a gente não pode medir com uma calculadora humana, a gente não pode medir com uma trena humana, a gente não pode medir com nenhum tipo de medidor terreno. Sabe por quê? Porque o que Deus faz para a nossa vida é muito maior do que a nossa capacidade de pensar pode imaginar. Aleluia. O que Deus tem para mostrar para você, para revelar para você daqui para frente, meu querido, vai muito além do que a sua capacidade humana pode contemplar. Aleluia. A nossa capacidade, ela é limitada, mas o Senhor nos faz enxergar muito mais além do que nós imaginamos. Aleluia. Isaías no capítulo 1 é profeta, no capítulo 2 é profeta, no capítulo 3 é profeta, no capítulo 4 é profeta, no capítulo 5 é profeta, no capítulo 6 ele é profeta. E ele vai ver a glória de Deus. O Senhor vai abrir o céu para ele, e a Bíblia vai dizer que ele vai ver uma visão celestial tão incrível. O texto vai dizer, no verso 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor, alabacandarabadarácia, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quem está falando isso são os seres angelicais. E o interessante é que cada um deles tinha 6 asas. Meu querido, eu sinto a presença de Deus aqui. Por que é que Deus vai criar um ser com 6 asas, se não fosse para Ele usar elas? Você vê que os passarinhos têm 2 asas e eles usam elas para voar. Até as galinhas que não alcançam voos, elas batem e dão um voozinho raso ali, quando elas querem fugir de alguma coisa, quando elas estão com medo, mas mesmo assim elas voam, de alguma forma ou de outra. Deus não criou você com 2 pernas, que não fosse para você usar elas, com 2 olhos, que não fosse para você enxergar, com os seus ouvidos, que não fosse para você ouvir, com os seus braços, ou cada membro do seu corpo, para que não fosse eles serem utilizados. Mas o que me chama a atenção é que esses seres tinham 6 asas. Diga comigo, 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E sabe o que significa isso? Pergunto, o que, pastor? Nível de adoração. Deus criou um ser com 6 asas, e as asas servem para voar. Mas só que o nível de adoração deles é tão grande, mas tão grande, que eles limitam 2 para cobrir o rosto, por causa da dimensão da glória de Deus. Eles limitam 2 para cobrirem os pés, que revelam a santidade de Deus. Então 4 das 6 asas eles usam para cobrir o seu rosto, cobrir os seus pés, e somente com 2 eles vão voar. Sabe o que é isso? Sacrifício de adoração. E sacrifício de adoração, meu querido, faz a gente subir muito mais além do que a gente imagina. Vou repetir de novo para você entender. Sacrifício de adoração faz a gente subir muito mais além do que a gente imagina. Eu vou mostrar para você na Bíblia. A Bíblia vai nos dizer que um certo ser angelical, dotado de poder, dotado de beleza, dotado de formosura, chamado Lúcifer, ele era um querubim ungido, ou seja, cuidava da adoração dos anjos. Os anjos adoravam e ele levava as pedras afogueadas com a adoração dos anjos até o trono de Deus. E o trono de Deus se movia através da adoração angelical. Então quando os anjos adoravam, Lúcifer pegava a adoração, levava até o trono de Deus, e o trono de Deus se movia por causa da adoração dos anjos. Mas um dia ele quis se elevar, ou seja, quis ser grande, quis colocar o seu trono, ou seja, ele quis ser como Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele vai perder tudo o que ele tinha. Por quê? Porque o Senhor vai lançá-lo até as profundezas, ele e 1/3 parte dos anjos que ele leva. Por quê? Porque ele quis fazer o que não era para ele fazer. Ele quis subir acima dos altos céus, ou seja, elevar o seu trono acima do trono de Deus. Ele quis ser grande. Mas aqui eu vejo alguns que decidem se tornar pequeno, mas se tornam grandes. Eu vou explicar por quê. Porque com 6 asas eles tinham, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles voavam. E o texto da palavra de Deus vai dizer: os serafins estavam acima dele. Lúcifer quis se elevar, caiu. Mas quem decidiu diminuir
subiu. Vou repetir de novo. Quem decidiu se sacrificar em adoração, subiu. E uns clamavam para os outros, irmã Gabriela: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Nível de adoração é assim: eu diminuo para Deus fazer eu subir, aleluia. Eu diminuo para Deus me fazer crescer, aleluia. Certa feita, chegaram até o homem chamado João Batista, que pregava no deserto. Ele batizava no deserto, as pessoas iam até ele no deserto, ouvir a sua palavra no deserto, ser batizado por ele no deserto. Mas um certo dia chegou um certo homem, ele vai dizer: eu batizo vocês com água, mas está vindo uma aí, que eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos pés, aleluia. Ei, ele vos batizará com fogo, aleluia. Esse que está vindo aí, ele é muito maior do que eu. De repente, quem é que está vindo ali? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chamado Jesus, está ali, vindo para ser batizado por João. João olha e fala: Senhor, eu que mereço ser batizado, eu que preciso ser batizado por ti. Aí Jesus vai dizer: João, tudo isso tem que acontecer para que se cumpra a palavra. João batiza Jesus, e quando acontece o batismo, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e a voz do céu vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu sinto prazer, ou em quem eu me comprazo, aleluia. Certa feita, os discípulos de João vão chegar até ele e vão dizer: ei João, sabe aquele homem que você batizou aqui? Ele está curando, ele está pregando, ele está fazendo mais do que você, ele está agindo mais do que você, ele está andando mais do que você, ele está fazendo mais do que você. Sabe o que João vai fazer? Importa é que ele cresça e eu diminua. Importa é que ele cresça e eu diminua. Importa é que o Senhor Jesus cresça e que nós diminuamos, para que nós possamos sentir a graça e a glória e o poder de Deus emanado nas nossas vidas, porque quando nós diminuímos, Ele faz a gente crescer, aleluia. Então eles se limitam, e o texto vai dizer que eles estão acima do trono de Deus, voando e adorando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tem gente que fala: mas espera aí, pastor, eu vou lá para o céu só para ficar falando santo? Meu querido, eu prefiro estar lá em cima falando santo do que estar sendo atormentado lá no inferno. Eu prefiro estar lá em cima vendo a visão da glória de Deus do que ser atormentado depois. Eu prefiro dizer que Ele é santo, 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 santo lá em cima. Mas eu não preciso esperar chegar lá em cima para dizer que Ele é santo, não. Eu já posso glorificar a sua santidade ainda estando na terra, aleluia. Porque esse sentimento espiritual que nós estamos sentindo aqui hoje é por causa da glória de Deus. Porque o texto vai dizer: toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, meu querido, não tem como você não sentir a glória de Deus. Certa feita eu disse que eu vim orar na igreja e eu estava sozinho aquele dia. E eu me recordo que eu estava olhando para os instrumentos da igreja, ventilador, cadeira, e eu glorificando a Deus. Daqui a pouco eu comecei a ver as cadeiras ficarem claras, os ventiladores ficarem claros, e eu comecei a chorar. Por quê? Pergunte: por quê, pastor? Porque logo eu comecei a pensar: Senhor, como Tu és poderoso. Olha que capacidade o Senhor deu para o homem de criar um negócio que passa energia nele, ele gira ali e traz vento para refrigerar a nossa vida. Olha que inteligência o Senhor deu para o homem, de criar uma cadeira tão confortável, para a gente sentar, reclinar o nosso corpo físico,
depois talvez de um dia cansativo de trabalho, vim adorar o Senhor com todo o conforto. Não é porque você está no conforto que é para você dormir não, viu? No culto você não dorme, você adora, viu? E eu senti a presença de Deus, irmão, sozinho aqui na igreja, falava em língua, parecia um doido aqui na igreja. Aí tem gente que espera descer um profeta do altar e no pezinho do ouvido para falar alguma coisa, para dar glória, para dar aleluia. Você só não sente a presença de Deus se você não quiser. Se você ficar achando alguém para poder vir falar para você, meu querido, você está perdendo a visão da glória de Deus que está bem na sua frente. Você está perdendo a revelação que Deus está te dando e você nem está percebendo. Talvez o seu filho está correndo dentro de casa lá e você nem está percebendo que Deus está usando ele para falar com você. Talvez você está passando no meio da rua, de repente você vê um animalzinho passando e Deus está falando através daquele animalzinho e você nem está percebendo. Por quê? Porque os animais glorificam a Deus, a terra glorifica a Deus, as plantas glorificam a Deus, toda a criação ela glorifica a Deus. E nós, seres criados por eles, temos que glorificar a Ele também, aleluia. Você já percebeu que já teve momentos da sua vida, em que, situações da tua vida, em que uma simples coisa fez você se livrar de um livramento muito maior? Você já percebeu que talvez um dia na sua vida, uma simples coisinha de nada, que te segurou dentro de casa, te livrou da morte, te livrou do perigo, te livrou de uma negociação mal feita, que poderia dar prejuízo para você depois? Talvez aquele dia que seu filho ficou doente, você não conseguiu sair para viajar, e naquele dia você poderia ter sofrido um acidente e Deus te deu um livramento. São coisas pequenas que acontecem, que se a gente não perceber, a gente deixa passar, que Deus guardou a nossa vida. Ontem eu cheguei em casa e eu fui tomar um banho, e eu olhei para o chão, não tinha nada. E eu, costume de jogar as roupas no chão ali do trabalho, para depois eu jogar no cesto. Coloquei no chão. E de repente, a hora que eu acabei de tomar banho, eu fui pegar para colocar no cesto. É mais fácil colocar no cesto do que colocar no chão, né, irmãos? Eu sei que tem gente pensando assim, mas é costume, hábito. E eu fui pegar a roupa, de repente quando eu fui pegar a roupa, um escorpião. O bichinho correu, veio para cima de mim, eu dei uns pulos lá. Para você pode ser algo simples, mas para mim foi um livramento de Deus. Eu não sei como é que meu corpo reagiria a uma picada de um escorpião. Talvez você está vendo que o pastor está forte, o pastor está saudável, mas você não sabe como é que está a sua vida cardíaca. Para mim foi um livramento de Deus. São detalhes que Deus mostra a sua glória e a gente não percebe, e a gente fica esperando alguém vir e falar uma palavrinha no nosso ouvido. Meu querido, a glória de Deus está sendo manifestada nessa noite em cada detalhe deste culto. Só não sente quem não quiser, só não percebe quem não quiser, só não adora quem não quiser, só não glorifica quem não quiser, só não exalta quem não quiser. Só sai da mesma maneira, Mateus, num culto quem quer, porque quem veio adorar não sai da mesma forma que entrou, aleluia. Ele vê a glória de Deus, ele vê os serafins adorando, e aquela visão é tão grande, mas ela é tão grande que ele vai gritar: ai de mim. Porque nos capítulos anteriores, Isaías vai falar ai dos outros. Na minha contagem rápida, eu contei do capítulo 1 ao capítulo 5, 8 ais que Isaías fala para a nação. 8 ais de correção para a nação. Mas no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê o poder de Deus, ele vai gritar: ai de mim. É como se ele estivesse dizendo: eu não mereço ver o que eu estou vendo, eu não mereço contemplar o que eu estou contemplando. Porque ele vai dizer:
ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não vai pôr a culpa nos outros primeiro, não. Ele vai reconhecer o erro dele, para depois revelar que o povo em que ele está ao redor tem os lábios impuros. Ele vai, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Isaías está reconhecendo o seu problema, reconhecendo a sua falha, reconhecendo o seu defeito. Qual é o meu defeito, pastor? É meus lábios? Então pede para Jesus tocar nele. Qual é o meu defeito, pastor? São algumas atitudes. Pede para Jesus tocar nessas suas atitudes. Qual é o meu defeito, pastor? Eu não sei o seu problema. Eu não sei a sua limitação. Eu não sei o que te impede de poder viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Mas Isaías diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Primeiro eu reconheço o meu erro, para depois eu reconhecer o ambiente que está me deixando desse jeito. Salmos capítulo 1 vai dizer, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe qual era o problema de Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros, e a consequência disso é porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Talvez o ambiente que você está fazendo você perder o que Deus tem para a tua vida. Talvez a roda de amigos que você tem está fazendo você perder o que Deus tem de maior para a tua vida. Isaías era profeta, mas Deus precisou abrir o céu para Isaías entender e reconhecer a sua imperfeição. Só que quando ele reconhece, e esse é o segredo, quando eu reconheço o meu problema, é um culto de Santa Ceia. Você tem que suportar ouvir uma palavra dessa, porque palavra que vai virar é gostoso, palavra que vai dar é bom. Quem é que não quer receber? Quem é que não quer receber uma palavra profética que vai dar tudo certo? Isaías era profeta. Isaías viu a glória de Deus, experimentou a glória de Deus, mas ele reconheceu que era um homem imperfeito. Todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos. Se alguém aqui falar que não peca, já é mentiroso, e não é o pastor Douglas que está falando, é a própria palavra de Deus que diz. Somos imperfeitos, mas todos os dias você reconhece as suas imperfeições. Todos os dias você reconhece as suas falhas, os seus defeitos, os seus problemas diante do Senhor teu Deus. Porque aqui Isaías ele está reconhecendo diante do Senhor Deus: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas mesmo assim ele viu a glória de Deus. Mas um dos serafins, verso 6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. O serafim estava trazendo na mão uma brasa viva. Você já tentou pegar uma brasa viva no meio de uma churrasqueira? Você já tentou pegar uma brasa viva no meio do fogo, quando aquela madeira está vermelhinha lá, quente lá? Já pegou? Tem uns loucos aí que em festa junina sai correndo no meio do carvão aí. Mas você já viu uma brasa como é que ela é? Vermelha. O texto vai dizer: mas um dos serafins voou até mim
com uma brasa viva na mão, que tirara do altar. Da onde ele tirou? Da onde ele tirou? Ele tirou do altar. Só que a diferença é que no altar ele não pegou com a mão. No altar ele pegou com uma tenaz. Você pegou isso aqui? Ele trouxe a brasa na mão, mas para tirar do altar, ele tirou com uma tenaz. E o texto que está dizendo: E mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Alguém sabe o que é uma tenaz? Você não sabe o que é uma tenaz, gente? A tenaz é uma espécie de tesoura. Ela abre e fecha. É como se fosse um pega, uma espécie de tesoura. Você abre ela, ela vai abrir a boca da frente e você vai pegar a brasa ou mexer a brasa dentro do fogo. Em regiões que nem países que são mais frios, que tem lareira, é usada a tenaz até os dias de hoje. Por quê? Porque para poder mexer a brasa ali, para poder ajustar no aquecimento, eles pegam aquela tenaz de ferro, que é como se fosse uma espécie de tesoura que abre e fecha, e na ponta lá ela trava na brasa e eles mudam o carvão ou a madeira do lugar sem precisar colocar a mão no fogo. Então, do altar, os serafins tirou a brasa com uma tenaz. Nem os serafins tocavam no altar de qualquer jeito. E quem permitiu, sabe quem foi? Foi Deus. Ele tirou com uma tenaz a brasa, mas ele veio trazendo na mão. Se a brasa da terra queima, imagine, irmão André, uma brasa tirada do trono de Deus. Ele veio e sabe aonde é que ele tocou? Aonde é que está o teu problema, Isaías? É a boca? Peraí. E ele veio trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar, e com ela, com a brasa, tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. O problema é a língua? Então peraí, vai ser do altar que eu vou trazer solução, vai ser do altar que eu vou trazer cura, vai ser do altar que eu vou trazer a solução para esse problema. Ei, quer se livrar do problema do pecado na tua vida? Se deita no altar, se sacrifica no altar, senta no altar, glorifica no altar, fica de pé no altar, pede no altar, entra na presença de Deus, para que Deus derrame do altar para a sua vida a proteção, o perdão para o pecado que você tanto pratica. Isaías era profeta, mas ele era um pecador que tinha os lábios impuros. Mas ele reconheceu o seu problema, reconheceu o seu defeito, reconheceu a sua falha. E sabe o que aconteceu com ele? Deus ouviu, Deus sentiu o sentimento do coração dele. O serafim foi lá, tocou nos lábios e disse: eis que hoje purifico a tua vida e te limpo do teu pecado. De agora em diante, Isaías, sua boca não vai mais falar as coisas que contaminam desta terra. De agora em diante, a sua boca vai falar aquilo que eu tenho reservado para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E é isso que Deus tem para a nossa vida hoje: um perdão para os nossos pecados, um perdão para as nossas falhas, um perdão para as nossas transgressões. Tem gente que pensa que Deus é um Deus irado, que só vive irado. Não, meu querido, não. Deus é um Deus que quer perdoar a tua vida, quer perdoar as palavras inúteis que já saíram da tua boca. Porque para tocar no altar, um serafim não tocava de qualquer jeito.
Aí você quer tocar no corpo, no sangue do Senhor de qualquer jeito? Se um serafim não tocava no altar de qualquer jeito, aí você quer pegar no corpo e no sangue do Senhor de qualquer jeito? A santidade de Deus, ela não mudou. A santidade de Deus, ela não mudou. Não toca de qualquer jeito. Peça perdão para Deus, Ele vai te perdoar. Mas o perdão tem que sair de dentro do teu coração, do mais profundo do teu coração. Agora, se você pecou contra alguém, vai na pessoa, peça perdão para ela. Limpa isso do seu coração. Eu me recordo que uma vez eu não fiz nada para a pessoa, mas eu fui lá pedir perdão para ela, mesmo sem eu ter feito nada. E eu ficava em casa lá. Mas por que eu vou pedir perdão se não fui eu que fiz, se foi ela? Por quê? É ela que tem que vir pedir perdão para mim, é ele que tem que vir pedir perdão para mim. Eu vou até ele me rebaixar? Vou nada. Aí sabe o que Deus faz quando a gente faz essas coisas? Espreme a gente. Aí eu fui pianinho. Meu querido, eu quero que você me perdoe se de alguma forma eu te entristeci, te magoei, te machuquei. Me perdoe em nome de Jesus. A pessoa me perdoou, eu fui para o meu canto, ela foi para dela, e a gente é amigo até hoje. Agora eu pergunto para você, até quando você vai ficar desse jeito aí? Fazendo graça, sofrendo, pagando preço. Até quando você vai se sentir melhor do que todo mundo? Eu não recuo, eu não retrocedo, eu não cedo. Se um serafim não tocou no altar com a mão, ele tirou a brasa com uma tenaz. Você quer ficar fazendo graça? Você quer se sentir a última bolacha do pacote? A última Coca-Cola do deserto? Eu preciso dar uma notícia. A última Coca-Cola do deserto é a mais quente que tem. A última bolacha do pacote é a mais quebrada que tem. Então, você não é nada. Reconheça. Desça, para que você possa crescer. Peça perdão para Deus, se o seu pecado foi contra Deus. Reconheça a sua falha, reconheça o seu erro. Hoje é um culto de Santa Ceia administrativo, é para isso mesmo, para você entender que a gente não pode tocar no altar de Deus de qualquer maneira. A gente não pode tocar nas coisas de Deus de qualquer maneira. Reconheça o seu problema. E olha a consequência dele reconhecer. Primeiro, Deus tocou os lábios dele, a iniquidade foi tirada, purificada foi o pecado. Purificado foi o pecado. Quem tem Bíblia está com a Bíblia aberta. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Agora você não vai ver. Até o capítulo 8, ele ouvia a voz de Deus. Ele só vai ouvir a voz de Deus depois. Mostra para mim que do 1 até o 8, do 1 até o 7, Deus fala com ele. A voz de Deus fala. Não, ele só vai ver a visão dos serafins. Um dos serafins vai vir até ele, depois que ele reconhece a sua falha, e depois que ele reconhece a falha, um dos serafins vai lá com a brasa, toca no problema dele, o problema dele é sanado, é limpo. É aí que ele ouve a voz de Deus. Só depois que reconhece o problema e o problema é solucionado é que a voz de Deus ele ouve. E eu depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu já reconheci o meu pecado, eu vi a tua glória, eu peço perdão, eu já fui purificado. Agora o Senhor falou comigo, então agora eu estou aqui disposto a fazer o melhor para ti. Aleluia. Porque quando a voz de Deus ela vem, a gente tira toda a nossa limitação e começa a fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Aleluia. A pergunta que eu faço hoje: o teu pecado foi purificado? A voz de Deus soprou: a quem enviarei? Você já disse: eis-me aqui, envia-me a mim, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Meu querido, vamos se colocar de pé. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Orar ao Senhor, porque nós participaremos do corpo e do sangue do Senhor.